Em apreciação à ata da segunda reunião realizada ontem, cujas cópias estão à disposição dos senhores membros, indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado André Figueiredo. Indago se algum membro deseja ratificar a ata. Não havendo quem queira ratificar, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Deputado André. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui fazer uma saudação também, presidente, pela maneira muito cordial que Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos, junto com o deputado Silvio Costa Filho, relator da matéria, deputado Samuel, saudar o ministro Paulo Guedes, secretário, deputado Rogério Marinho e demais secretários do Ministério da Economia, e deixar como preliminar muito clara a posição do PDT. Nós não consideramos a reforma da Previdência a mãe de todas as reformas. Consideramos que é necessário uma reforma da Previdência, senhor ministro, mas nunca essa. E eu lamento bastante digamos assim, esse antagonismo, onde uma parte daqui da comissão que vai discutir o mérito da matéria fica dizendo que nós teremos aqui que combater privilégios, dizendo que não ataca pobres, quando a gente vê pelos próprios números que 73 milhões de pessoas aproximadamente, e aí vai dizer, per capita é pequena, a proporcionalidade é pequena para cada um dos 73 milhões, mas são 73 milhões de miseráveis, quase miseráveis, que estão no regime geral da Previdência e que vão arcar com 80% desse custo, mais de 880 bilhões de reais. Então, a gente precisa desmistificar essa tese, porque se a Previdência é a mãe de todas as reformas, certamente é para o sistema financeiro. Por quê? Desde a época do FUNPRESP, e aí cabe uma questão muito clara aqui, foi gerida no governo do PT, e nós do PDT, mesmo fazendo parte da base, fomos contrários para fazer parte da nossa linha de coerência, porque compreendemos que o FUNPRESP veio muito ao encontro de uma necessidade também do sistema financeiro, é tanto que, nos últimos 5 anos, quase 100% aumentaram as reservas dos planos de previdência complementar e privada, que hoje já beiram os 880 bilhões de reais o funding dessas reservas. E aí vemos, o que é que o sistema financeiro vai ganhar com isso? Está muito claro. O ministro não deixou claro, e aí era uma das perguntas que eu já peço ao ministro da Economia, se esse regime de capitalização, ele realmente vai ser concorrencial. Não será, em hipótese, complementar. Porque se for concorrencial, é absolutamente falacioso dizer que quem vai optar se vai ficar na repartição ou na capitalização é o trabalhador. Porque nunca o empregador vai dizer, não, eu vou topar pagar minha contribuição patronal de 20% e o trabalhador os 8% a 11%, em detrimento do empregador não pagar nada, porque, segundo a proposta do ministro, vai ser 0 de contribuição patronal no regime de capitalização, pelo menos, se é que eu me fiz entender nas palavras dele. Então, nós não podemos admitir, porque o tempo de fruição, senhor ministro, nós já fizemos os cálculos, vai ser ínfimo se houver apenas a contribuição laboral. Então, o regime de capitalização topamos discutir, mas a partir de uma linha de corte, onde o regime de repartição seja garantido entre 4 a 5 salários de linha de base. Segundo, se o ministro e a sua equipe é tão diligente, e no regime na etapa de transição do governo Temer, eles tiveram maior preocupação já entrar no governo com contas mais ou menos equacionadas, pelo menos no rumo delas, por que deixaram cair a contribuição social sobre lucro líquido das instituições financeiras, que era 20% até 31 de dezembro de 2018, medida provisória editada em 2015, quando se pensava que a crise estaria debelada, era justificativa para vigiar até 2018, e não houve sequer uma movimentação do governo, senhor ministro, para prorrogar a vigência dessa medida provisória, o que ocasiona 5 bilhões de prejuízo a menos já em 2019, uma vez que a projeção de lucro das 5 principais instituições financeiras estão estimadas pela Reuters em 83 bilhões de reais.
Quer dizer, as contas do Brasil estão devidamente sanadas? Não. É tanto que a tabela do imposto de renda pessoa física, ela está congelada desde 2015 e continuou congelada porque o Brasil não está saneado. Mas a CSLL dos bancos voltou de 20% para 15%. É por isso que nós dizemos, senhor ministro, que nós topamos discutir qualquer matéria, mas nós não podemos ficar constantemente olhando para os bancos e dizer, temos que fazer o jogo do mercado. O mercado só se interessa em lucrar. E o Estado não tem que se preocupar em lucrar. O maior lucro que o Estado pode ter é o grau de felicidade do seu povo. Essa é a medição que tem que ser feita para o Estado brasileiro ou para qualquer Estado no mundo afora. Então nós queremos discutir, sim, vamos utilizar essas sessões para que nós possamos discutir a fundo o mérito da matéria. Porque não podemos admitir, de hipótese nenhuma, que professoras, trabalhadores rurais, principalmente trabalhadores rurais, que ao não ter condições hoje de aposentar com 15 anos, se passar para 20, vão ter que ir para o BPC. E trabalhador não é miserável. Trabalhador precisa ser respeitado. Imagina se ele não conseguir comprovar 20 anos, vai ter que pegar R$400 de BPC para a família. Presidente, Marcelo, senhor ministro, secretário Rogério e todos, e o relator, inclusive. Vamos trabalhar sem paixão essas questões e vamos discutir a fundo essa matéria que é importante demais. Pelo tempo de 3 minutos. Deputado Pompeu. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor ministro Paulo Guedes, eu tive a honra de conversar com o senhor há pouco. Eu sou da Previ, do Sistema de Previdência do Banco do Brasil. E compreendo bem essa questão da capitalização. Dialoguei com Vossa Excelência. E confesso que gostaria que, ao final, o senhor pudesse explicar melhor essa questão da capitalização, porque na Previ, o sistema de capitalização ele é complementar. Ou seja, é do patrão e do empregado, é do banco e do funcionário. Assim é a Caixa Federal, a Petrobras, enfim, os Correios. E qual é a capitalização? É a mesma da Previ ou será uma capitalização diferenciada, onde só o empregado vai contribuir? Que será uma espécie de poupança individual, o que seria inusitado e lamentável. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, ministro, o regime de previdência no Brasil, ele tem 2 pilares. Um é o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e o outro é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Pois bem, o RPPS é dos funcionários públicos, das prefeituras, dos estados, da União, das autarquias, enfim, das empresas públicas. Esses, sim, ganham salários maiores, como é o caso aqui do Legislativo também. Esses são os salários melhores que merecem ajustes, que podem ser feitas correções. O outro é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, que é o nosso INSS. Esses ganham, em média, R$ 1.370. E esses são agricultores, agricultoras do regime especial, idoso pobre, viúva, viúvo, esses são os pedreiro, carpinteiro, o industriário, enfim, são as pessoas que trabalham com a carteira assinada, a velha carteira do Getúlio Vargas, a nossa CTPS, que trabalham no comércio, na indústria, nos serviços. São esses 2 regimes. Aí Vossa Excelência, aqui na apresentação, diz claramente, está aqui os números, pode mostrar. Eu somei, do regime geral da Previdência, o corte será de em torno de 940 bilhões. E do regime próprio de Previdência será em torno de 300 bilhões. Ou seja, em torno de 85% do corte que será feito com essa reforma será do regime geral, daqueles que são do INSS, que ganham, em média, R$ 1.370. Então, como dizer que estão tirando dos ricos? Como dizer que estão cortando dos grandes? Estão cortando é dos pequenos. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é o que está escrito. Aliás, por Vossas Excelências, estão aqui os números muito claramente. Então, essa é a pergunta que não quer calar. Querem acertar o regime próprio de previdência dos servidores públicos? Para mim concluir, presidente. Querem acertar o regime próprio dos servidores públicos estaduais, municipais, dos que ganham mais, ganham 27 mil, ganham 10 mil, 15 mil, dos deputados, juiz, promotor, desembargador. Tá bem? Vamos ajustar? Esse é o regime próprio de previdência. Agora, a pretexto disso, tirar quase 90% da reforma dos que ganham 1.340 é fazer o canto do quero-quero. Canta num potreiro e bota o ninho
e bota faz o ninho e bota os ovos no outro. Diz uma coisa, mas faz outra. Tira de um, tira dos pequenos. Deputado Pompeu, o tempo de Vossa Excelência encerrou. Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro e o secretário e a equipe. Primeiro, ministro, acho que os representantes aqui do povo brasileiro e da população brasileira precisariam, no mínimo, ficarem chocados com o que viram e ouviram hoje aqui na apresentação da equipe do governo. Se não há desconhecimento e não há má-fé, nós precisaríamos interpretar a apresentação do governo como um projeto claro de eliminação da Previdência Pública brasileira. Porque, obviamente, decretar que esse sistema está falido é uma decretação de quem ou não conhece o sistema, não conhece o histórico da Previdência Social brasileira e a construção que se fez na Constituição, ou, de fato, aponta para um projeto claro, aliás, está escrito na lâmina da capitalização, que é um modelo alternativo ao atual modelo brasileiro. Se ele é alternativo, ele substitui o modelo de seguridade pelo modelo de capitalização. E eu ouso afirmar aqui, como quem trabalha nesse tema há 30 anos, de que esse é um modelo absolutamente sustentável, porque ele é um modelo quadripartite. Ele não apenas tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União, porque a União está na Constituição como contribuidora, e ela nunca passou de 1/3, mesmo nos momentos de maior crise, nunca passou de 29%, nos momentos de maior crise, mas também tributa o capital, através das contribuições sociais que são colocadas sobre o faturamento e lucro das empresas. E a substituição que é proposta é dizer para o cidadão o seguinte: nada disso mais contribui para sustentar a Seguridade Social brasileira, e agora vai você, cidadão, você sozinho, que é o que se aponta, lá para o banco, resolver sua vida. Poupar o que puder, quando puder, você e o banco, e você que se vire. E lá na frente, se não for possível bancar o seu salário mínimo, o Tesouro entra. O Tesouro não pode entrar agora para bancar a pensão por morte de um salário, o Tesouro não pode entrar agora para bancar o BPC de um salário mínimo a partir de 65, mas pode entrar quando tiver no banco privado, para garantir um salário mínimo no regime de grande lucratividade do sistema financeiro brasileiro. E o que é que se diz para a sociedade? Nós estamos acabando com os privilégios. Aí, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: Paulo Guedes, Rogério Marinho, ministro e secretário, nós estamos abrindo todos os dados. Isso não é verdade. A lâmina que vocês trazem, que já foi trazida aqui há 10 dias, o único dado que vocês abrem é o dado de onde estão as perdas, a economia, que é exatamente dizendo o seguinte: do 1.200 bi, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 12 é juntando a aposentadoria dos mais pobres, que vocês próprios reconhecem que é até 2 salários mínimos em 83%, mais a LOAS, que é exatamente o benefício de prestação continuada sobre os idosos pobres e as pessoas com deficiência, mais o abono salarial. Isso aqui dá 1 trilhão e 12. Apenas o resto está sobre os servidores públicos. Então, não adianta falar da proporção matemática. Claro que a regra matemática não caiu, mas a regra tributária de capacidade contributiva também não caiu. O que vale é a capacidade contributiva de cada cidadão. E os pobres não têm capacidade contributiva. É isso que vale na regra tributária, de quem pode contribuir. E esses não podem. R$50 para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. E o que vocês dizem para a sociedade é o seguinte:
Se eu não fizer reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até 2 salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho, e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste, que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Por que o BNDES para de ter linha de crédito? Por que não tem mais linhas de investimento? É por causa da reforma da Previdência? Aí vem a outra pergunta. Esse 1,2 trilhão vai entrar para a economia, para a educação e para a saúde? Qual é o custo da transição? Esse é o dado fundamental que não chega aqui. Nenhum requerimento de informação que foi entregue até agora ao governo teve esta resposta. O custo da transição de um modelo para o outro vai comer muito mais em 10 anos do que 1,2 trilhão. Todas as previdências até agora que foram para a capitalização tinham uma previsão, que aliás até agora vocês não deram qual é, só na Argentina foi 18 vezes maior do que o previsto. Na Bolívia foi 2,5 vezes maior. Na Polônia foi 14% do PIB. No Chile foi 18 vezes o PIB. Qual é o custo da transição desse regime no Brasil? Em 10 anos vai ser 1 trilhão? Senhor ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, esse dinheiro não é para investir em coisa nenhuma. Como é que vai custear o atual sistema de aposentados e pensionistas com 1 trilhão, se nós não sabemos qual é o custo dessa transição? Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais? Se o déficit vai aumentar, quem vai bancar? É o atual Tesouro? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões, é mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje, ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto. É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram, do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens. Estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há, é uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer a reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. Mas mentir não dá. Que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a proposta? Quer salvar a economia? Vamos fazer a reforma tributária, nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos, vamos fazer imposto sobre grande fortuna, vamos fazer reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa. Tem Lei Candir, tem um monte de coisa para fazer, vamos fazer. Agora, botar os governadores reféns dessa pauta, não é verdade, não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência, se fizer a reforma da Previdência não tem nenhum impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras, dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma, não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Gerem emprego, aumentem o lucro das empresas, botem o país para produzir,
que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Obrigada pela fala e pelo tempo. Depois eu gostaria de fazer um apelo. Eu sei que é uma covardia eu fazer um apelo a essa hora, mas eu queria fazer um apelo ao deputado Fábio e ao deputado Carlos Veras, que nós pudéssemos ouvir logo a deputada Erundina. A deputada Erundina está desde o início aqui, não sei se a deputada preferir esperar as 3 falas. Senhor presidente, eu aguardo as 3 falas. Tudo bem, deputada. Se a senhora prefere aguardar, tudo bem. Ok? Tudo bem, deputada. Até por um gesto, a deputada Erundina está aqui desde o início da sessão, mas eu vou seguir a ordem, deputada Erundina. Então, eu vou seguir. Obrigado, deputada Erundina. Obrigado. E nós aprenderemos quando Vossa Excelência for falar também. Deputado Pedro Paulo, a deputada Erundina prefere falar. Excelência, se quiser, nós abrimos mão do nosso momento para a deputada Erundina adiantar a fala dela. A gente também se coloca à disposição de trocar a ordem de falas, inclusive com a... Eu devia ter feito isso antes, inclusive, mas ela... Deputada Erundina, Vossa Excelência tem a palavra, deputada. Eu lhe peço até desculpa de não ter feito esse gesto antes. Vossa Excelência merece. Mas tem mais 2 ainda que estavam na minha frente. Presidente, Democraticamente, eles estavam na sua frente. eu quero cumprimentar o ministro, o presidente da comissão, os meus colegas, minhas colegas. A minha intervenção vai ser muito ligada à minha história de vida. Eu sou a pessoa que mais viveu aqui, entre vocês todos, né? E vivi diferentes momentos da história desse país. Eu nasci no Nordeste, de família numerosa, na região da seca, sujeita à migração, enfim. Portanto, eu sou de família pobre e que nasci e me criei ouvindo dizer: é preciso apertar o cinto porque o Brasil vai acabar. O Brasil está em retrocesso. E ficava sempre sobre as costas dos pobres essa expectativa de futuro. O Brasil é um país do futuro e, portanto, tenham paciência, vamos esperar, porque nunca chegava a vez de atender aos interesses e aos direitos da camada que ficava na base da pirâmide social. Portanto, isso se repete hoje. Quer dizer, são exatamente os pobres, os que vivem de salário mínimo, de um benefício de prestação continuada, que, por si só, já é humilhante para quem depende dele. Ainda mais colocar, né, a decisão sobre quem é beneficiário desse benefício, disse, sai antes o benefício diminuindo para R$400. É preciso entender que a assistência social, os direitos sociais, não são assistências, são direitos. E, como tal, a ação de governo, as políticas públicas, são respostas a esses direitos. E eu não consigo entender, ministro, como se transforma o sistema de seguridade social, de proteção social, como o único responsável por todo o caos, os problemas graves da economia brasileira. A crise do país parece aqui, na discussão dessa matéria, como o único responsável por isso é o sistema de previdência social. Eu discordo. Por quê? Porque o sistema de previdência social, inclusive, distribui renda. 70% dos municípios brasileiros, a renda das prestações da Previdência tem um volume de recursos superior àquele do FPM, já foi dito aqui por um dos meus colegas parlamentares. Portanto, é um mecanismo de distribuição de renda, portanto, de desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento local. Portanto, eu não entendo que essa reforma ela venha, de fato, fazer justiça e corrigir privilégios. E, presidente, eu não entendo também, há um colchão de dinheiro no caixa do Tesouro Nacional, no caixa do Banco Central, das reservas, só para concluir, senhor presidente, nas reservas internacionais, no limite de 4 trilhões. Por que não se tira esse dinheiro, se investe para desenvolver o país, criar emprego, criar renda, desenvolver, crescer economicamente? E, ministro, vai ser mais uma frustração,
Vai ser a reforma trabalhista que não gerou emprego. Vai ser a Previdência que não vai vingar. E o povo vai abrir mão, inclusive, do mínimo que tem de sobrevivência. Portanto, ministro, vamos buscar outro caminho. Vamos buscar outra solução. O Brasil é a 9ª economia do mundo e tem uma riqueza natural fantástica, petróleo, nióbio e outros minérios. Por que não mobilizar essa riqueza? Por que não mobilizar as forças vivas da nação para fazer o país desenvolver, distribuir renda, dar dignidade ao nosso povo e não penalizar os mais pobres, os mais velhos e os mais dependentes numa sociedade injusta como é a nossa sociedade? Obrigada, ministro. Obrigado, deputada Erundina. Presidente, primeiro, parabéns pela condução, presidente, da sessão, com firmeza, mas com muita democracia. Realmente nós vivemos, presidente, num país grande que tem muitas diferenças. Eu também, a exemplo do deputado Arthur Maia, no meu e-mail, no meu WhatsApp, eu só recebo mensagens de pessoas dizendo o seguinte: tenha coragem, resista e não vote a favor desta reforma da Previdência. Aliás, eu não recebi um único e-mail pedindo para votar a favor, nem nas entrevistas de rádio no meu estado de Sergipe, não há um único ouvinte que diga assim: deputado, vote a favor. Mas como o tempo é limitado, quero cumprimentar o senhor ministro Paulo Guedes. Se falou muito aqui em privilégio e as nossas discordâncias com a reforma, com esta reforma e não com a tese de uma reforma, é que, por exemplo, trabalhador rural, e aí seria bom que todos os deputados que estão aqui conhecessem a realidade do que é um trabalhador rural, porque tem muitos colegas que estão aqui que não conhecem, não sabem o que é uma trabalhadora rural com o rosto cortado do sol de 40 graus do Nordeste. Infelizmente, trabalhador rural não é privilegiado. Os que precisam do BPC não são privilegiados, as professoras que serão condenadas, deputada, a trabalhar 40 anos de contribuição não são privilegiadas. Se estabelecer uma idade mínima sem levar em consideração as diferenças regionais e as diferenças de atividade, ou seja, o trabalhador urbano de Canindé do São Francisco, no sertão de Sergipe, tem que trabalhar ao mesmo tempo de quem está engravatado no ar-condicionado. Enfim, a falta de regra de transição que para quem tem mais 2 anos, de 2 anos para se aposentar, 1 mês pode valer 10 anos e uma série de outros temas que não vou me tornar repetitivo. Mas queria, corrigindo o professor 30 anos, mas queria, ministro, fazer 2 perguntas a Vossa Excelência. A primeira é, nesta economia que se estabelece de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que é que dela é previdência e o que é que dela é assistência? É a primeira pergunta. E a segunda, para encerrar, por que o tratamento diferenciado aos militares das Forças Armadas com os policiais civis, federais, rodoviários, que não têm privilégio porque exercem uma atividade de risco? Em todos os países do mundo eles têm a aposentadoria diferenciada. E por que quem está na rua combatendo a criminalidade não está tendo o mesmo tratamento que tem os militares das Forças Armadas? Obrigado. Obrigado, deputado. Primeira palavra, é realmente dizer da importância da maneira com que Vossa Excelência vem conduzindo esses trabalhos, ao lado do deputado Silvio, do relator, deputado Samuel, mas realmente a gente tem que dizer da importância, ministro Paulo Guedes, da sua presença até agora, nesse momento. Obviamente que Vossa Excelência está capitaneada aí por um time bastante importante para esse momento que vive o Brasil. Secretário Rogério Marinho, a quem eu tenho tido a oportunidade, com sua equipe, com o Bruno, com o Leonardo Rolim, de tentar atenuar alguns pontos na concepção que nós temos, que o PDT tem. Aliás, o nobre líder, deputado André Figueiredo, falou há pouco. O que eu queria colocar para Vossa Excelência é o seguinte: ainda durante a campanha presidencial, eu tive o privilégio de alguns eventos estar com Vossa Excelência nesses debates, lá nós propusemos também um sistema de capitalização de contas individuais. Só que nós propunhamos, na época, uma parte de repartição, mesmo que seja menor do que o teto do INSS, para dar uma segurança ao trabalhador privado ou ao servidor público,
porque isso divide o risco de renda futura, você ter essa parte de repartição. Quando a PEC propõe o Sistema Nacional até um salário mínimo, isso não tem sustentação de segurança. Além disso, quero perguntar a Vossa Excelência o seguinte: o Sistema Nacional, ele vai ser de contribuição definida, mas a característica dele é de pay as you go. Então o senhor vai lá pegar o dinheiro e vai pagar os aposentados de ONI. Como é que o senhor vai fundar essa dívida? O senhor vai ter títulos públicos para lastrear esse endividamento de longo prazo? Então precisamos saber qual é o mecanismo que Vossa Excelência está pensando para poder justificar, senão vai ficar solto. O governo vai sacar o dinheiro e você não vai ter a fundação desse valor, que eu acho que o governo vai pensar em fazer em títulos públicos a serem resgatados no momento em que o trabalhador se aposentar. Aliás, países como a Áustria, como a Bélgica, a França, o Reino Unido, a Holanda, todos têm sistema de capitalização, ministro, mas todos eles têm essa segurança, que é uma parte do regime de repartição, o que nós chamamos na época o pilar de repartição, e obviamente a partir disso o pilar de capitalização de contas individuais. Entretanto, e eu já ponderei inclusive a Vossa Excelência, que isso pudesse ser nas dupla contribuição, na contribuição do trabalhador e da contribuição patronal, mesmo que essa alíquota, e eu ouvi quando Vossa Excelência disse que diminuir o custo da folha é importante para gerar novos empregos, mesmo que isso significasse reduzir de 20% para 11%, por exemplo, é uma redução de carga de 50% na folha, e isso, ministro, sendo complementar, o senhor teria aqui nesta casa, obviamente não todos, mas pelo menos aqui no nosso partido, teria sim uma simpatia significativa para poder transformar esse ambiente. Ok, agora eu quero meus... Eu vou precisar usar o mesmo critério que usei com o deputado, porque senão ele vai me achar absolutamente injusto. A palavra e encerrar. Deputado Paulo. Senhor presidente, eu vivi a ilusão constituinte. Estava aqui em 88 assinando a Constituição. E participei também da elaboração do plano de benefícios e custeio da Previdência. Então, conheço também o histórico da Previdência antes e depois da Constituição de 88. O meu partido, o PDT, fechou questão contra essa reforma. Tem que ficar assinalado isto. Fechou questão contra a reforma. Então, para não deixar dúvidas, mas para demonstrar a perversidade dessa reforma, eu vou pegar uma planilha que foi distribuída, chamando Nova Previdência. Olha a tragédia. A extrema pobreza é 7 vezes maior entre crianças e adolescentes do que entre jovens. Quer dizer que essa reforma quer jogar os idosos na extrema pobreza com o argumento de que quer salvar um pouco as crianças e adolescentes. É o que está aqui. Disse Rogério Marinho, não é isso? Que o Brasil paga mais de pensão por morte do que países que tiveram tragédias, conflitos, desastres. 67 mil homicídios por ano, milhares de mortes por acidentes de trabalho e por doenças decorrentes do trabalho. Ora, veja só, busca informação, vai perguntar ao catador, pergunta aos previdenciários, pergunta aos técnicos da Receita, aos auditores fiscais. Estamos diante de um chutômetro, é previsão, os números estão falseados. Isto é uma mentira, como foi a reforma trabalhista. E eu quero perguntar, então, qual é o... Fala em privilégios. Eu pergunto ao ministro Paulo Guedes se alguma vez ele fez concurso público para ser servidor, mesmo privilegiado. Se ele trabalhou na iniciativa privada com carteira assinada. Eu quero saber qual é o regime jurídico experimentado pelos grandes banqueiros, ou pelos banqueiros, ou pelas grandes fortunas, ou pelas 5 famílias brasileiras que têm a renda de 105 milhões de brasileiros. É isso que eu quero saber. Os donos do grande capital, os grandes empresários. Qual é o regime previdenciário deles? Isso é que tem que responder, que ali é que está o privilégio. O privilégio não está na parcela menor dos servidores públicos, que recebe dignamente. Na Constituição, o salário mínimo nacionalmente unificado deveria realizar muitos direitos. Nem 2 salários mínimos realizam o que está na Constituição, nem 3.
E nós estamos tratando aqui de discutir a miséria, quando atacar verdadeiramente a raiz do problema, o governo não se dispõe. O presidente da República foi contra a reforma da Previdência. Foi convencido em muito pouco tempo. Se ele era um mito, ele agora é um minto. Qual é a explicação que pode ter para isto? Não é verdade. Esta reforma é uma mentira.